Olá, eu sou o Domingos da Exto. Este é o Tech Prosa, um dedo de prosa sobre a indústria 4.0, o podcast da Exto onde a gente discute temas relacionados à quarta revolução industrial. Nessa temporada, nós estamos conversando com especialistas na implementação das tecnologias de indústria 4.0 sobre três aspectos: pessoas, processos e tecnologia. Acreditamos que são as perguntas que movem o mundo. E a pergunta que a gente quer tentar responder hoje é o que é transformação digital e como ela impacta as indústrias. Para tentar responder essa pergunta, a gente vai contar hoje aqui com a participação do Harlen Duque, da W. Harlen, antes de mais nada, agradeço aí a sua participação, sua presença. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Prazer, Domingos. Maravilha. Bom, eu sempre justifico aqui da onde é que... Por que a gente trouxe esse convidado, né? Então, o Harlen a gente já se conhece já faz algum tempo também e eu sei da atuação dele junto à W, voltado principalmente na visão estratégica, né, da transformação digital e uma bagagem muito profunda aí nas indústrias de grande porte, principalmente aqui de Minas, da região de Belo Horizonte, né? Então, eu acho que vai contribuir bastante aqui com a nossa discussão, com esse nosso bate-papo. Apresentando um pouco mais em profundidade, né, o Harlen ele tem bacharelado em sistemas de informação, tem também MBA em desenvolvimento de líderes pela Fundação do Cabral, especialização em segurança da informação pela Carnegie Mellon e também pelo CERT. Ele tem também uma certificação pelo Stanford University em gestão de transformação digital. Há 30 anos atuando na área de TI em várias empresas de grande porte. Ele hoje é Head of Advisory da W Digital Solution, da empresa também da qual é fundador, e também é presidente nacional da Sucesso. E é isso aí, vamos então falar um pouquinho com o Harlen, né? Só contextualizando aqui, antes de mais nada, né? A ideia é que dentro do contexto da indústria 4.0, eu entendo, a gente vai aprofundar um pouco essa discussão, que esse termo indústria 4.0 está dentro do guarda-chuva mais amplo, que é a transformação digital. E essa transformação digital, ela passa por trazer tecnologias e processos e métodos mais naturais ou que nasceram nas áreas de tecnologia, nas empresas de tecnologia, mas que hoje migram, influenciam todas as indústrias, de forma que a gente não pode mais fazer uma grande separação entre, por exemplo, manufatura e empresa de tecnologia. Hoje, cada vez mais isso mescla, né? Então, esse processo, que é um processo de transformação muitas vezes trabalhoso, difícil, né? Porque existe uma mudança de mindset importante aí entre esse universo manufatura e o universo das tecnologias de informação, né? É o tema aqui da nossa conversa e o Harlen conhece profundamente desse assunto, vai nos ajudar a responder essa pergunta. Certo? Perfeito. Legal. Bom, antes de mais nada aqui, para começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente definisse um pouquinho, né, o que é transformação digital e como é que isso se relaciona com o nosso tema de indústria 4.0. Muito bom. Esse tema, eu digo que é o grande buzzword, né? Eu costumo dizer que até empresas de locação de impressora hoje em dia fazem transformação digital, né? Todo mundo está querendo navegar essa onda, não sei como. Mas, para a gente tentar não ser, resumir o assunto ou tentar definir exatamente o que é, eu acho que é importante a gente dizer o que não é. E, principalmente, criar um caminho que as pessoas enxergam verdadeiramente por onde passa a transformação. Então, assim, já para criar uma polêmica, Domingos, transformação digital, pessoal, não é um tema principal de tecnologia. Transformação digital, nós não estamos falando de tecnologia no primeiro momento. Nós não estamos falando de plataforma. Nós estamos falando de reeducação. Nós estamos falando de cultura. Nós estamos falando de redesign de processo. Nós estamos falando de transformação de pessoas. A tecnologia é a ferramenta, né? É o como executar, como entregar agilidade, como entregar automação. Mas isso de nada adianta se não for feito um trabalho, né, interno nas corporações, para entender as jornadas, entender as pessoas, entender aonde existe oportunidade. E isso a gente tem visto, né, mundo afora, né, um grande instituto de pesquisa de tecnologia, o Gartner, soltou uma pesquisa recente, 70% das organizações falham ao levar transformação digital. Por quê? Porque encaram a transformação digital como go digital.
vou embarcar nessa plataforma de tecnologia, vou adquirir essa tecnologia porque a tecnologia irá me transformar. Lê do engano. Né? A tecnologia ser um propósito, ser um caminho claro, definido, né? E quem define isso são as pessoas, ele não tem aderência, ele não caminha no dia a dia. Então, muito importante separar isso. Né? A gente, na W, a gente fala muito sobre bidigital. Esse é o ponto. Né? Temos que ser digitais, pensar digitais. Como eu faço esse rebuild do mindset? Né? Como que eu faço essa reconstrução para me pensar grande, executar pequeno? Né? Pensar a simplicidade. Tem um tema que a gente tem levado, depois a gente pode explorar ele mais, que é essa parte da disrupção corporativa. Né? Quando a gente fala de iFood, quando a gente fala de Uber, de tudo isso que virou coisa do dia a dia, se a gente olhar, parece que a gente não vive mais sem essas coisas, mas até 6 anos atrás não existia. Né? O fato é esse. Tem um ponto que a gente tem que levar essa experiência, esse conceito para dentro das empresas, para a gente criar uma coisa que chama desintermediação corporativa. Como eu, colaborador de uma empresa que preciso de um serviço, preciso de avançar com o meu processo, né, dentro da indústria, como é que eu consigo fazer isso de forma facilitada, sem grandes intermediações, sem grandes passos, sem muitas pessoas envolvidas? Essa é a maior transformação digital que você pode trazer para dentro da que a gente chama de employee experience, né, a experiência do empregado. Então, tentando não resumir, mais uma vez, mas dizer que não embarque na transformação digital entendendo que é um go digital que você vai pular no mundo de tecnologia. Olhe para dentro, olhe para os processos, olhe para a cultura, para a reeducação, para as pessoas, e com tudo isso mais claro, assim, aí você vai para o mundo de tecnologia, vai acessar as caixas de ferramentas e ver aquilo que tem aderência, né, para a sua jornada. Não, legal. Muito interessante. Eu acho que aí fica podemos dizer assim, quase um aviso inicial, né? Isso a gente sempre viu acontecer, aquela ideia de que vou comprar um software e ele vai resolver o problema sem mudar processo, sem mudar nada. Agora a coisa escalou para o nível até de estratégia, né? Então não adianta comprar a plataforma, né? Exatamente. Muito bem. E como é que essa transformação digital tem chegado nas indústrias, né, na manufatura, podemos dizer? Né? Porque a transformação, aí talvez até antes de responder essa pergunta, né, a gente podia comentar um pouquinho sobre como a transformação digital, na verdade, ela é horizontal, né? Ela tem atingido do agro à pizzaria, não é isso? E depois, como é que isso impacta na indústria? O ponto principal de qualquer negócio, né, Domingos, é experiência do ponto final, cliente. Né? Todas as empresas estão correndo em melhorar a satisfação dos clientes, né? Seja os clientes internos, seja os clientes externos, seja a relação B2B ou B2C, a experiência tem que ser melhorada. Então, a concorrência da melhoria da experiência tem feito todo mundo repensar tudo. Né? Então, do empregado, por exemplo, a experiência do empregado, como que isso tem afetado as indústrias? Né? Nós estamos vendo aí uma concorrência de mão de obra qualificada no Brasil enorme. Né? Não vamos nem entrar no mundo só da mão de obra de tecnologia. Nós vamos olhar no mundo da mão de obra especializada, técnica, né? De engenharia, técnica, cano, para indústria. Nós temos muito mais demanda do que gente qualificada. Então, existe uma preocupação hoje da transformação digital, por exemplo, nas áreas de RH das grandes indústrias, para um programa que chama Employee Experience, né? Como eu olho para o processo de atração, para o processo de onboard, para o processo de carreira e sucessão, para a parte de treinamento, saúde, até o offboard do colaborador. Hoje não dá para ter um processo, como você diz, né? Bem colocou, ele é todo horizontal. Né? Eu tenho que estar permeando todas essas áreas. Então, o grande desafio em termos de pessoas, de capacidade, de mão de obra, é reter, né? É atrair e reter. E a gente tem que ter facilidade, né? Não dá para, em 2021, né, e depois do nosso catalisador de transformação digital, Covid-19, né? A gente dormiu em 2019 e acordamos em 2030, né? E esse catalisador nos acelerou com situações péssimas, né? A gente viveu, mas todo momento de grande impacto na humanidade sucede uma grande revolução, dadas as guerras e tudo aquilo que a gente já acompanha. Então, nesse momento, as empresas têm que melhorar a experiência do seu cliente interno para que ele consiga focar nos trabalhos mais estratégicos e isso melhore
com certeza, final, a experiência do cliente. Então, está permeando muito em dar condições para que as pessoas produzam mais, né, com mais qualidade, sem ter um esforço muito grande de correr atrás das coisas, atrás dos processos, de forma fragmentada e não inteligente, né? Então, a gente tem que... É o pensamento smart, né? Como que eu faço um movimento menor, com menor esforço, gerando melhor experiência, né? Perfeito, perfeito, né? Isso tem atingido várias empresas, né? Com certeza, várias indústrias. E eu acho que uma coisa interessante, não é eu não entendo como opção, né? Essa transformação digital, ela vai chegar uma hora ou outra, e quem chegar antes, né? Quem aderir antes, com certeza vai ter mais vantagens, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre acho importante, muitas vezes, a gente ver temas e assuntos, e muitas vezes o pessoal fala, legal, isso vai ser legal no futuro, né? Eu acho que não estamos falando de futuro aqui, certo? Não, o futuro não é ali. O futuro já é agora há algum tempo, né? Sim. E isso, a gente está falando do Covid, ele só colocou, porque se a gente olhar, telemedicina, né? Trabalho em casa, videoconferência, todas essas ferramentas já existiam tecnologicamente. Isso é uma coisa de inovação, né? Não tem existia. nenhuma... Pode falar. Eu só ia comentar que isso que você falou me chama muita atenção, né? Não teve nenhuma nova tecnologia inventada ao longo desse período do Covid. Foi apenas a utilização de coisas que já existiam. As empresas que proviam, inclusive, já existiam, né? Eu utilizo uma imagem numa das minhas apresentações, palestras que eu faço, que é uma ponte, e de um lado é o mar, uma árvore linda, maravilhosa, e do lado de cá é uma árvore seca no deserto. Esse é o novo mercado. E é o que você falou, não dá para... eu vou pensar isso, é uma coisa futurista. Não, já está acontecendo agora e você já está atrasado. Né? Entenda isso. E as decisões de lançar mão, né, dessas tecnologias que já existiam, foi o precipício, né? O ser humano à beira do precipício, ele toma todas as decisões e faz tudo aquilo que ele precisa para superar o desafio de não morrer. Aí não morrer, digo, a empresa não perder o cliente, não perder o mercado, dar continuidade aos negócios. Então, telemedicina era algo impraticável no Brasil. Se você pegar do ponto de vista jurídico, né, não tinha um ambiente favorável para as aprovações, mas dado o caso extremo do Covid, foi tudo aprovado rapidamente, né? Então, tudo isso foi liberado. Então, a gente tem que entender, assim, a transformação digital, voltando à sua pergunta, né, da indústria, e principalmente esse tema da indústria 4.0, ele vai ser lançado à medida que as empresas vão sentindo o impacto, né, da concorrência, vão sentindo o impacto de tudo que está acontecendo. E nós, brasileiros, né, nós temos um perfil muito de reação, né, nós não somos como americanos, né, que tem um pragmatismo e faz um planejamento diferente. É questão cultural. Então, para nós, brasileiros, eu digo que o principal desafio nosso é cultural, né, de encarar a transformação digital como algo que precisamos sentar, repensar, né, reescrever. E o principal, pessoas ao centro. Não é, né, a tecnologia é uma caixa. Então, processo, pessoas e tecnologia, pessoas ao centro, olhar a jornada do seu empregado, olhar a jornada do colaborador, olhar a jornada do seu cliente, entender aonde você vai tirar todos os gaps, né, todos o que a gente chama de framing problem, né, o enquadramento. Esse é um método que nós aprendemos em Stanford, né, é o enquadramento do problema, tirando todos os reflexos, indo ali na raiz do problema e desenvolver todas as iniciativas que têm punch tecnológico para neutralizar esse problema e criar uma nova perspectiva de trabalho. Então, é algo bem encadeado, é algo bem importante, mas tem que começar, né, e não precisa ter um grande plano com tudo previsto, grandes dias desses. Então aí vem todo o método ágil, agilidade, MVP, né, testar, propor. Uma coisa importantíssima para o empresário brasileiro, e aí fica aqui o meu recado para quem estiver ouvindo e é empresário industrial: permita o seu público a errar. Poxa, mas você está querendo falar que permita o prejuízo? Não. Permita e dê segurança psicológica para as pessoas inovarem, avançarem na sua empresa. Abra as portas da empresa, faça processos de inovação aberta, né? Faça hackathons, desenvolva, deixe mais pessoas olhar para o seu problema, que você vai ter mais visões de solução, né? Então, é uma perspectiva muito cultural, né? Esse é o ponto de vista, que é a primeira barreira que tem que ser rompida.
O resto, as tecnologias estão todas aí, né, Domingos? É questão de habilitar qual que faz sentido ou não. Sim, perfeitamente, né? Eu acho que é um desafio aí como você colocou, né? Uma mudança de mindset aí, olhando não somente para a indústria, mas principalmente para a indústria, né? Que a gente tem uma cultura mais mecanicista, mais industrial naquele sentido de cadeia de comando, processo. Sempre tem uma discussão, né, da qualidade total versus essa aceitação a um certo nível de erro, que na verdade é a aceitação a um certo nível de risco, né? A inovação está nesse aspecto do risco, né? Então realmente é uma Perfeito. mudança cultural grande. E essa mudança é interessante, porque quando as maiorias das indústrias, essa pesquisa do Gartner mostra porque 70% erra ao tentar levar iniciativas de transformação digital, é porque elas embarcam na tecnologia e trazem essa tecnologia, imputam na empresa no processo de melhoria contínua, que é o que a indústria vive. Melhoria contínua. Então a tecnologia, o que ela vira, ao final das contas, para quem está nesse conceito? Ela vira uma camada de upgrade. Você tem melhoria? Tem, mas é uma camada de upgrade. Você tem um movimento disruptivo que procura novos modelos? Não. Você está no mesmo modelo, tentando melhorar o modelo. Né? Você não está provocando novos modelos. Então, esse é o grande dilema. Você perde totalmente o potencial de disrupção e é quase como você comprar uma Ferrari para andar na estrada de terra. Por aí. A melhoria contínua. Né? Entendi, não, faz todo sentido. Muito legal. Agora, do ponto de vista, e aí eu acho que é interessante a trazer aí a experiência de vocês na W, né, que já tem trabalhado esse processo com as empresas, né? Sim. Antes de entrar em casos aí, ou exemplos que você possa nos dar, eu gosto sempre de apontar também uma outra coisa, que é muitas vezes o pessoal fala, não, legal, isso é legal para uma empresa grande, para uma empresa de grande porte, para uma multinacional, mas e a pequena e a média? Né? Eu acho que a média é a menos atendida de todas, né? Porque tem até uma série de programas interessantes quando olham para a pequena empresa, a grande empresa anda sozinha, a média ela fica meio no vácuo ali. Infelizmente, no Brasil, outros países têm uma política muito forte nas médias, né? Mas a pequena e a média pode embarcar nisso também? Ou é só para peixe grande? É para todo mundo. A inovação está aí para todo mundo. E a gente tem um advento importantíssimo, né, que facilita a adoção, né, das novas tecnologias. Você imagina assim, podemos ter uma empresa nova, que está iniciando a atividade agora, podemos ter uma empresa que já tem algum caminho, e ela está classificada aí nessa, né, pequena, média, que são tudo que está em nuvem, né? Hoje a gente tem um modelo de consumo de tecnologia SaaS, né? Você vai lá, consome, paga por uso, você não tem que ter grandes investimentos, né, para poder estar com uma iniciativa de inovação. Agora, o que faz sentido para cada um? Né? Então, assim, na W, o que a gente tem feito, e esse é o nosso diferencial. Né? Não adianta eu ter um modelo ou templates, né, ou formas de fazer isso, sem eu entender que isso é custom, é tailor-made. Né? Eu tenho que entender aonde essa empresa está inserida, né? Qual que é a indústria que ela atua, qual que é o DNA dela, qual o mercado, qual o cliente. Isso vale para uma empresa de 10 funcionários ou uma empresa de 10 mil. É claro que, resguardado as proporções, traz a complexidade, né? Mas tá tudo aí. Eu posso começar uma empresa hoje de 10 funcionários 100% em nuvem, né? Com todas as ferramentas em nuvem, com um sistema de CRM, com um sistema de controle de gestão, né, de tudo da empresa, e já nascer smart, né? Já nascer de forma inteligente. Agora, o princípio é o da mudança. A gente fala muito do patrocínio, né? Então, seja presidente de uma grande corporação ou empreendedor que começou agora ou tem uma empresa média, né? Ele tem que patrocinar, né? A transformação digital, ela funciona organicamente, você dando os espaços, dando essa segurança psicológica para as pessoas, mas sem o patrocínio top-down, ela não avança, né? Porque há disrupções, né? Há quebra de paradigmas para ser vencido, e isso as pessoas não avançam sem um grande patrocínio, né? Eu costumo dizer uma frase o seguinte: quando a gente conversa com alguns empresários, eles falam assim, nossa, mas eu quero demais essa transformação digital, porque eu vou reservar um budget aqui, eu vou fazer um investimento, eu vou comprar essa plataforma, esse brand, fica muito apegado a produto. Brand, porque eu vi no canal, eu vi no YouTube, que fulano, meu amigo, e aí a impressão que eu tenho, e eu fiz uma analogia, né, em alguns artigos que eu escrevo, é que as pessoas, elas querem contratar isso na sexta-feira e na segunda-feira achar que a empresa está digital.
É a mesma coisa, assim, né, trazendo um pouco, não para religião, mas assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, Sim. quando a gente fala assim, tem que morrer, o que tem que morrer? É a empresa, os conceitos antigos têm que morrer. A forma antiga de fazer tem que morrer. Para você renascer um novo ambiente, você tem que morrer os hábitos antigos. E essa morte dos hábitos antigos não é a tecnologia que resolve, né? É a decisão pautada num propósito de melhorar algo para quem, para quê? Essa pergunta é importante. Para que a gente faz? Para quem que a gente entrega? Então, a transformação digital levada a sério, e é o trabalho que a W faz, é muito mais estratégica, né? Ela está num nível, a decisão é estratégica. Ter os bullet points, né, do que a gente quer atingir, o propósito, é importante, porque isso é que vai descer, né, para o nível de redesign de tudo que vai ser feito e as tecnologias que vão ser adotadas. Uma coisa importante que eu sempre friso, né, ao adotar tecnologias, eu faço analogia com alguém que vai fazer uma caminhada e está colocando uma mochila com itens, né, para fazer essa caminhada. Se você coloca mais itens do que você vai precisar nessa mochila, você concorda que a caminhada fica pesada, né? Vai desgastar, você não vai entender por que você levou aquilo, não fez sentido, você vai voltar com aquilo e nem mexeu. Se você leva menos, no meio da caminhada pode faltar um item, né? Eu levei menos água, não levei uma barrinha de cereal que eu precisava para me alimentar, estou sem energia. Então, a tecnologia ela tem que ter um entendimento claro da necessidade da jornada. Nem mais, nem menos, é aquilo que é necessário, é o justo. Né? Então, quando a gente fala de, né, pensar simples, ser smart, é isso. Né? Quando as pessoas percebem que a tecnologia foi desenhada para a jornada dela, e ela percebe assim, nossa, isso aqui está ajudando muito, porque agora eu ficava fazendo um trabalho na hora do almoço que eu não estava dando tempo. Agora eu consigo fazer minha hora de almoço. Nossa, imagina a jornada de um vendedor, a jornada de uma área de manutenção de uma indústria, né? Que às vezes tem que ficar fazendo reportes fora da área, e esse just time, ele consegue ter uma ferramenta que ele consegue fazer isso no chão de fábrica, no momento ali, agora, né, e essa coisa ser mais interativa, e sobrar mais tempo para ele ser mais estratégico e pensar melhor, né, em novas oportunidades para a empresa. Então, esse é o desafio da transformação digital, né, é tornar essa mochila inteligente para as pessoas, na jornada de cada um, e que eles tenham realmente tempo para poder dedicar na sua evolução e com certeza a empresa que ele tiver inserido vai colher todos esses frutos, né? Legal. Não, muito interessante. Duas coisas que você colocou aqui que eu até queria repetir até para pontuar, né? Eu acho que uma é que hoje talvez, ao contrário de uma visão errada, a tecnologia é mais acessível, exatamente por ser contratada on demand, né? Ou as a service, né? Antigamente o cara tinha que ter um baita de um hardware para um data center, cara, hoje em dia você começa com 2 pessoas, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a tecnologia está mais barata, não mais cara, né? Então, portanto, ficou muito mais barata, né? Hoje você com dezenas de dólares, menos de $10, $6, $8, $10, tem um monte de sistemas interessantíssimos, né? Que você faz lá a assinatura e consome, é o que você disse. Antigamente isso estava à disposição? Não. Você tinha que fazer todo investimento no data center, comprar servidor, contratar uma empresa, fazer implementação. Hoje, o nível de maturidade e experiência que essas empresas têm, você já tem um modelo. Eu costumo dizer para o cliente assim, você vai embarcar num sistema SaaS? Eu vou embarcar nesse sistema que é isso. Falei, pode ter certeza que você vai embarcar numa ótima experiência, que isso aí está experimentado por mais de 10 mil empresas aí fora do mundo, né? Sim. Então tem isso e ganho também, né, de maturidade, né, desses sistemas SaaS, né? É interessantíssimo. Ficou muito mais barato. Enfim, é para qualquer um, tá? Empresa que seja de uma pessoa, ela pode ser simplesmente, já sendo, né, nova ou não, mas ela pode sim embarcar na transformação digital e ganhar todos os louros aí com isso. Perfeito. E outro ponto que você colocou também, que eu queria reforçar, é essa importância disso ser um trabalho, vou usar o termo de baixo para cima, eu acho que é meio desuso, mas melhor colocando, né? Que tenha essa iniciativa, se não iniciativa, uma forte presença da direção, né, da alta direção. E quando eu falo de direção, as palavras não são usadas aleatoriamente, né? A direção da empresa é que dá a direção. Né? Na hora que fala, galera, é para esse lado que a gente vai, isso justifica, por exemplo, as mudanças que são necessárias. Né? Eventualmente, essa transformação digital vai levar à requalificação, à criação de áreas que não existem, a mudanças de processos que estão muito estabelecidos, mas estão obsoletos, né? E tudo isso gera um esforço contra a inércia. E a inércia não é só parado, né? A inércia, às vezes, eu estou
princípio da inércia vai para o movimento também, né? O que está em movimento continua em movimento, né? Então, esse esforço para mudança, ela precisa desse patrocínio, né? Da direção do sentido de quem... Exato. E uma coisa que vale frisar, Domingo, se me permite, é o patrocínio do novo modelo de desenvolvimento ágil, né? Então, assim, não sei se... Eu acho que vale a pena para a audiência aqui a gente explicar um pouco, né? O conceito do MVP, né? Então, como que eram os projetos tradicionais, né? Eu tinha que ter lá um escopo fixo, eu tinha que ter toda a previsão do que eu queria fazer, seja ele qual for o projeto. O que eu estou dizendo, pessoal, não é aplicado somente para implementação de tecnologia, é aplicado para qualquer tipo de projeto. Então, qual que é o conceito? Em vez de eu ter a concepção de tudo que eu preciso para começar a usar, eu vou construindo em partes. Então, o melhor exemplo que eu falo é o seguinte: uma pessoa que precisa se locomover. Eu quero um carro, meu desejo é ter um carro, tá bom. Mas o carro vai demorar um pouco para eu conseguir ter o dinheiro, né? Você vai ficar andando a pé muito tempo. Mas se eu te der um skate, você anda? Ando, não é o que eu quero. Depois de uma semana eu te dou uma bicicleta. Melhorou? Opa, melhorou. Em um mês eu te dou uma moto, e daqui 2 meses eu te dou um carro. O conceito do MVP é gerar valor em pequenas fatias. Em vez da gente assar um grande bolo, que demora muitas horas para ser assado, a gente faz pequenos cupcakes. E cupcakes que têm valor para a jornada e vamos entregando em pedaços. Experimentamos, ajustamos. Melhorar cada cupcake, né? Se você fizer melhorar um bolão, a cada cupcake. Você perdeu o bolão, né? Se você faz uma fornada de cupcake e está faltando uma pitadinha de açúcar, você vai na próxima fornada e acerta. Né? Então esse é o grande conceito e esse é onde que está o valor, e muito pelo contrário, pessoas que às vezes acham que o projeto ágil baseado em squad e sprint é caro. Caro é você fazer um projeto todo baseado no escopo fixo e chegar lá na frente e ver que não conectou com valor e você tem que jogar fora. Isso é caro. Sim, isso é caro, exatamente, né? E daí que eu acho que é grande parte do desafio, né? Trazer essa visão do ágil, da experimentação e correção de rumo, principalmente na indústria que trabalha com planificações de mais longo prazo e mais pensada ou é mais acostumada a fazer o bolão, né, do que fazer os cupcakes, né? Eu acho que esse é parte do desafio, né? Com certeza. Sem dúvida. Muito legal. Bom, você pode dar alguns cases de impacto da informação digital? A gente é muito bom na massa, a gente gosta de ver os casos práticos sempre. Nós desenvolvemos um case interessante, né, para a ArcelorMittal Brasil, né? Aliás, Latam, esse case foi um case voltado para o RH, que atende as plantas industriais, né? E aí a gente lembrando todo o nível de atuação da ArcelorMittal, o maior produtor de aço do mundo, né? Então, desde mineração, faz biofloresta, usinas, siderurgias, né? Quer dizer, ele tem toda a verticalização do processo produtivo, né, do aço. E qual que era o grande desafio? Exatamente o ponto que nós estamos discutindo, né? Como é que eu consigo prover uma nova experiência para o colaborador? Como é que eu consigo ser atrativo e ter um processo que eu consigo reter as pessoas e facilitar, né? Por que um gestor de uma planta de usina ele tem que fazer todo um preenchimento para solicitar um colaborador? Ele não pode solicitar como ele solicita um iFood? Ele não pode ir num aplicativo onde tem um menu, né, com os perfis, aquilo que ele precisa, e ele tem uma jornada facilitada? Então esse foi o propósito, né? Pensar desde a atração, todo o processo do onboard, toda a automação de sistemas, né? Você imagina o seguinte: uma empresa com essa complexidade, você colocar um trabalhador acessando os sistemas de informação levava quase 30, 40 dias, né? Quer dizer, é um tempo de warm-up muito grande para ele começar a ser produtivo para a corporação, né? Como é que eu consigo fazer inteligências, aplicar tecnologias de RPA, automações, para que eu consiga saber se esse, né, colaborador que está entrando vai assumir tal posição, ele já tem que ter acesso a isso, e fazer as automações para que isso seja mais fácil. Uma coisa importantíssima, né, que eu comentei no início: reeducação. Transformação digital é reeducar. Até a forma de reeducar tem que ser pensada. Eu preciso fazer treinamentos longos? Não. Eu posso fazer treinamentos gamificados com quick videos, né? Por exemplo, ele vai embarcar numa plataforma, vou dar um exemplo aqui do brand, né, de SAP, vai embarcar lá porque precisa usar. Ele pode consumir um vídeo de 3 minutos, após esse vídeo consumido, ele tem o acesso dele à plataforma liberada. Ele está
previamente introduzido, e isso feito de forma automática, não tem que marcar uma reunião, uma sala de treinamento, ele consome isso no app, né, no aplicativo, né, do Conecta App que foi desenvolvido, para que ele faça isso, né, dentro do prazo ali que foi estabelecido, aonde que ele quiser, da melhor maneira que ele fizer. Então, esse é um grande exemplo, né, foi pensado aí para Brasil, Argentina e Costa Rica, nós estamos falando de 12 mil colaboradores, é um programa que tem muito impacto, né, todo o processo de recrutamento e seleção conectado com plataformas como vagas.com e outras que estão vindo agora para automatizar, né, essa captura de candidatos aí no mercado, todo o processo de entrevista digital de forma remota, né, tudo baseado em workflow de BPMS, né, de IBPMS, aonde, por exemplo, o gestor consegue ver todo o fluxo, você imagina a quantidade de pessoas, né? Você tem ali muita gente entrando, muita gente saindo, muita gente movendo, né, entre as indústrias. Como é que eu sei como é que está o report, status do processo, né, todo de contratação? Então, esse foi um grande desafio, né, foi um grande case. Outro que vale a pena a gente citar também, um mais voltado para a estratégia digital da corporação como um todo, né, foi feito para a Belgo Becar, né, que é a maior produtora de fios de aço aí para a indústria pneumática, né? E lá foi um trabalho feito com a presidência, né, com a vice-presidência também na Bélgica, que é um dos sócios da empresa, para olhar o seguinte: como que a gente quer ver a empresa mais digital? Então a gente envolveu todo mundo, envolveu os supervisores, gerentes, foi um grupo aí de quase 25 pessoas, né? E uma coisa que parece assim, nossa, parece aquele trabalho consultivo que demora meses. Não, foi feito em 40 dias. Do marco zero até ter a estratégia digital toda compilada e definida, com 42 projetos aprovados de iniciativas de transformação digital, priorizados, né, com um grande roadmap digital, olhando tudo que eles precisavam fazer, tudo que aquilo, né, muito conectado com a oportunidade, né? Eu falo muito que dor é oportunidade, eu nem chamo de dor, eu falo muito conectado com a oportunidade de melhoria e trazendo todas as iniciativas que têm punch para neutralizar isso e mais, melhorar, né? Trazer realmente. Então, esse foi um grande trabalho. A matriz, a W tem uma matriz de prioridade, é uma matriz que a gente trabalha que chama NNL, Now, Next, Later. Então a gente pega todos esses projetos e aí não poderia ser diferente em projetos de transformação digital. Não estamos falando de projetos de visão de 4, 5 anos, estamos falando de projetos de 6, 1 ano. Longo prazo em digital, gente, é 2 anos, tá? Máximo. 2 anos já é eternidade, né? Então, assim, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? O máximo que você deve trabalhar para você realmente ter efetividade. Então a gente fez todo esse trabalho de priorização. E foi muito interessante, porque esse trabalho de priorização eles levaram para todos os projetos, né? Então, assim, eles não iniciam nenhum projeto se não rodar na matriz para saber aonde que vai ser direcionado o investimento e energia para aquilo que vai trazer melhor retorno, né? E tem um grau de mudança organizacional, quer dizer, tem uma série de itens que é verificado. Então, são isso, nós estamos aí também trabalhando em outras indústrias, né? A indústria da healthcare, né? Em alguns hospitais, trabalhando em indústrias químicas, fazendo trabalhos de GMO, gestão de mudança organizacional e quality assurance desses projetos de transformação. Fazer a comunicação da mudança organizacional é um dos grandes desafios da transformação digital, né? Ter todo mundo olhando para o mesmo lugar e todo mundo coeso com qual é o objetivo, né? Para que nós estamos fazendo isso, para que nós estamos adotando isso, é um grande desafio, né? E comunicação, a gente sabe, talvez é o maior desafio do ser humano, né? Então, aqui ele fica um pouco mais alto, né? Dado os impactos aí de mudança, né? Que são necessários de ser realizados. Sim, não, legal. Muito interessante esses cases e eu acho que é legal pontuar, né, que são empresas ou são negócios que, num primeiro olhar, num olhar mais distante, são muito de indústria pesada, né? E você fala, pô, vou falar de transformação digital numa ArcelorMittal, por exemplo, né? Que tem maquinário, né? Então, eu acho que são cases muito interessantes que vão exatamente um ponto que nós estamos falando de trazer essas novas visões, essas novas estratégias e metodologias para qualquer negócio, né? Inclusive indústria metalmecânica pesada, né? Sem dúvida. Interessante. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância da qualificação ou requalificação, atualização, como quiser, dos funcionários, do corpo de funcionários da empresa diante desses desafios de transformação digital. Exato, é aquele ponto inicial que nós falamos da reeducação, transformação digital e reeducação, né? E esse é emergencial. O que a gente tem visto, fazendo o recorte desse estudo do Gartner, de 70% falha, a gente olhando para dentro do Brasil,
falham porque tem um corpo gerencial, o C-level, né, nas maiores empresas, que já está com um tempo na cadeira, né, já tem um tempo na cadeira, tem um método, tem uma filosofia, então assim, ele não permite muito essa coisa do MVP, ainda está muito centrado na perseguição da qualidade total, não permite o erro, combate o erro, demoniza o erro. E eu estou aqui, gente, bem claro, não estou aqui falando que é permitido errar. Eu falo o seguinte, não, a gente não permite o erro consecutivo, né? Eu falo o seguinte, né? Lá na empresa a gente tem uma plaquinha lá que eu coloquei que é o seguinte: nós gostamos de erros inéditos. Erro inédito a gente adora saber, né? Erro reconhecido a gente não gosta de ver muitas das vezes, não. Esse não. Erro inédito a gente ama. Porque o erro inédito, ele é uma grande oportunidade, né? Então, essa questão da reeducação realmente passa por um processo de mudar a cultura das pessoas. Mas como é que eu mudo uma pessoa que trabalha 20 anos, 25 anos, como supervisor, gerente, diretor de uma planta industrial, de uma grande empresa, né? Por exemplo. Então, temos que fazer benchmark, temos que fazer, né, visitas, levar para ver como que empresas têm conseguido avançar e fazer assim, né? E também passa por uma decisão estratégica de criar uma questão híbrida, que é trazer pessoas novas para a empresa, para contaminar, né? Há essa estratégia, né? Se você trazer um público mais novo. E a gente está percebendo empresas apostando em mais jovens para assumir essas cadeiras. A gente vê cada vez mais uma ascensão a cadeiras de C-level e até de presidência, de vice-presidente de empresas, de jovens, né? Que estão conseguindo, com o seu mindset, com um novo jeito de pensar, impulsionar e levar a empresa para esse novo patamar que é necessário. Mais uma vez, pessoal, não é uma questão de futurismo, não é uma questão de, legal, isso aí eu vou ver. O meu modelo de negócio que me fez ter sucesso até aqui agora, escutem, não vai te levar mais. Acabou. Se você não tiver experiência facilitada para o empregado, se você não tiver experiência facilitada para o cliente, mas o standard é linha base. Daqui para frente, você tem que entregar mais, você tem que superar a expectativa, né? Então, é preciso criar programas de workshops, células de inovação, conversar com as pessoas. Então, a forma de reeducar é essa, né? Tem que, não existe assim, vou botar esse cara lá num curso na fundação tal para fazer isso. Eu não vejo esse caminho. Eu vejo um caminho de experimentação, eu vejo um caminho de benchmark, eu vejo um caminho que ele é construído step by step, né? Mas se não tiver o patrocínio da presidência cobrando desses gestores, a mudança também não vai acontecer. Né? Não vai acontecer, certamente. E eu vejo também muito, essas pessoas não são medidas por isso, né? Se você fala de inovação, mudança, não sei o quê, mas tem um jogo de metas que, por exemplo, não permite erro ou não permite carga horária dedicada a esse tipo de reeducação, também não vai sair, né? A medida também é muito importante, né? O modelo antigo ele está primado por KPIs, né? Key Performance Indicators. Então, eu sou medido por indicadores de performance que estão ligados a custo e geração de receita. Basicamente é isso. Né? Todos com algumas variações. Hoje a gente traz um novo objeto de medida, que é os OKRs. Objeto Key Results. Você precisa de me entregar o objeto de resultado, que ele expande a possibilidade para mais coisas. Não é um indicador puro e simples. Né? Não estamos aqui também demonizando KPI. KPI existe? É necessário? Sim. Mas para saber se você está avançando na inovação, se você está avançando na nova forma, você tem que adotar o OKR como também uma forma de medir o que os seus times estão fazendo, o que está sendo entregue. Se a esteira de desenvolvimento nova da transformação digital na empresa está realmente impactando em resultado positivo, interno e externo. Então, você quer no pior cenário que é o KPI servir de autópsia, né? Você só morreu disso. Já sabemos por que morreu. Né? Eu falo para meus clientes o seguinte, reunião estratégica é no máximo 20% retrovisor, 80% tem que ser para-brisa. Você olhar para frente. KPI é retrovisor. O KR é para-brisa. Né? Certamente. É isso aí. Maravilha. Eu acho que nós nos encaminhamos aqui para o final da nossa conversa. Eu queria saber se tem algum tema, alguma coisa que seria legal falar ou complementar que não foi falada, ou se quiser fazer suas considerações finais aí, eu deixo contigo.
Eu acho legal falar assim para as pessoas que estão interessadas no assunto, que estão trabalhando no assunto, cada vez mais, pessoal, conecte com você mesmo, com a sua jornada. Eu falo muito assim, pessoal, vamos olhar a vida como ela é, no cotidiano, né? A gente quer mudar algumas coisas dentro. Como é que a gente faz isso no dia a dia hoje, né? Como é que é a sua experiência de compra eletrônica? Como é que você pede comida? Como é que você transita? Como é que a gente leva esse conceito para dentro? Então, às vezes a gente fica buscando tecnologias mirabolantes, né? Algo mirabolante. Não tem mirabolância, é simplicidade. Então, pense na coisa simples, né? Eu acho que é se conectar ao simples e usar exemplos da vida, dos seus exemplos, né? Daquilo que você tem como experiência. E é importante a gente ter, né, empatia pelos outros, né, dentro da empresa, entender o processo de cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu mindset, né? Por isso que o propósito é o que une a todos. O propósito é algo comum, é um ponto que todo mundo quer ir. Então, um propósito muito bem claro, comunicado, eu acho que ele é o grande facilitador para embarcar todo mundo. Eu queria dar uma dica aqui, sim, para quem quer falar sobre, quer consumir um pouco aí de conceito de transformação digital voltada para a pessoa, desenvolvimento humano, né? O Gerd Leonhard, tá? Escreve Gerd Leonhard. Gerd Leonhard. É um grande estudioso e ele fala muito sobre a visão holística, né, da TI. Até a tecnologia como o como e as pessoas o porquê. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Nós somos o motivo da transformação digital, não é tecnologia. Nós temos que trabalhar para melhorar a nossa vida e a vida de quem nos serve. Tecnologia é só uma ferramenta, saibamos usar ela com inteligência, né, e o resultado vem com certeza. Não, maravilha, muito legal. Então, novamente, agradeço aí ter atendido esse nosso convite. Acho que agregou bastante essa discussão para expandir o entendimento sobre esse assunto, né? E este foi mais um episódio do Tech Prosa, um dedo de prosa sobre a indústria 4.0. Hoje nós conversamos com Harlen Duke, da W. Esta temporada é composta de 6 episódios. Se você gostou desse episódio, é bem provável que você goste também dos demais. Para ouvi-los, procure os nossos canais no Spotify, YouTube e no Deezer. E também siga a Exto Tecnologia nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube, onde você vai ter contato com mais conteúdo sobre educação e tecnologia.